Bom dia, queridos. Eu sei que algumas pessoas estão aqui preocupadas, mandando muita mensagem de amor, de carinho, e algumas não entendem o motivo de nós estarmos aqui. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história e como que a gente chegou até aqui. Bem, quando eu penso nos motivos pelos quais nós chegamos até o SARA, Centro de Reabilitação, a primeira coisa que eu me lembro é de uma passagem que Jesus e os discípulos, eles iam passando e viram um homem que era cego de nascença. E os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? E então Jesus disse: nem ele e nem os pais dele. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. E é com essa passagem que eu quero começar contando para vocês um pouco sobre a história da nossa filha, Nicole, que ela nasceu prematura. A gente já sabia pelos médicos que ela não iria completar os 9 meses. E assim aconteceu, ela nasceu com 8 meses. A gente tentou segurar o máximo que pôde. E acabamos que ela nasceu com 8 meses. Ela foi para a incubadora, ficou 8 dias na UTI e depois ela veio para casa. A gente achava que estava tudo bem, que não tinha tido nada de anormal, né? Porque a gente já sabia que ela iria ter prematuridade, ser prematura, mas tudo bem. Seguiu sua vida, estava tudo perfeito, ela era toda lindinha, não tinha nenhum sinal de nenhum problema, fez todos os testes, pezinho, olhinho, tudo que era possível e tudo na normalidade. Até que com 9 meses, 9 para 10 meses, o olho direito dela começou a desviar e ele veio para a parte interna, né, para a parte ficando aqui próximo à parte inicial do olho. A gente levou no oftalmo, o oftalmo disse que não era nada, que deveria ser alguma coisa no berço. Então depois a gente percebeu que o outro olho também estava desviando, os dois olhos estavam desviando para o centro. E aí o médico falou assim, outro médico disse, é caso cirúrgico, como ela foi prematura, os músculos dos olhos não estavam prontos. A gente foi para Teresina, com um ano, menos de um ano, ela fez a sua primeira cirurgia de correção do estrabismo, porque os olhos desviaram muito, a ponto da bolinha preta, né, ficar para trás. Então o médico disse, é urgente, ela vai perder a visão. Ficou claro que era decorrente da prematuridade, então tudo bem, a gente entendeu. Então ela ficou com os olhos corrigidos, começou a crescer, se desenvolver, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, a única coisa que a gente sentiu diferença é que ela começou a emagrecer, ela ficou bem fina, e ela era bem gordinha, e aí foi ficando fina, enfim, mas tudo bem, nada de problema de saúde, nada, sempre consultando com os médicos, sempre quando começou a andar, com 2 anos, a gente sentiu que o pezinho dela puxava um pouquinho, a gente fez fisioterapia acho que por 2 anos, um fisioterapeuta muito querido, e depois ela seguiu a vida, participando de todas as atividades na igreja. Um dia depois que nós voltamos para nossa cidade, ela precisou participar de uma atividade na igreja e ela não conseguia calçar a sapatilha, porque do pezinho direito caía. E a gente foi interessante isso, a gente foi em um sapateiro para ele fazer uma adaptação na sapatilha. Ele disse, por que você não consulta essa menina com um ortopedista? Para que ele passe uma botinha, alguma coisa assim para ela. Aí a gente falou assim, claro, não é? Então a gente foi consultá-la e lá no ortopedista, um doutor muito querido, que inclusive passou para o Senhor agora na pandemia, em decorrência da pandemia, né, do Covid, muito triste até. Na hora que a gente entrou, ele disse, não posso fazer nada pela sua filha, ela tem que ir para o SARA, esse caso eu não consigo resolver. E a gente não entendeu nada, porque ele nem chegou a examiná-la. E quando foi em 2018, nós demos entrada aqui pro SARA, com a orientação dele, com todos organizado, foi de uma maneira muito rápida. Ela estava com 9 anos.
E eu achei interessante porque a gente estava assim, deve ser alguma coisa no pezinho dela, alguma coisa de orto, e vai ficar tudo bem. Então, quando nós chegamos aqui, foram feitos os exames, e logo nos primeiros exames, a gente já teve logo o diagnóstico de que ela havia tido uma paralisia cerebral durante o parto. No nascimento, ela ficou algum tempinho sem oxigenação no cérebro. Do lado direito, aliás, do lado esquerdo, que é cruzado, né? O comprometimento foi do lado direito e atingiu o lado motor, do lado esquerdo. E naquele momento, assim, o chão assim saiu debaixo dos nossos pés, porque a gente não tinha noção do que era paralisia. A gente pensava que a paralisia cerebral, quando alguns neurônios são comprometidos durante o nascimento, a pessoa fica sem andar, sem falar, e de fato é um tipo de doença que a pessoa tem, que é muito agressiva. Pode comprometer a fala, pode comprometer a memória, as emoções, pode comprometer a locomoção, pode comprometer muitas coisas. E naquele momento eu fiquei, meu Deus, como pode? 9 anos e a gente nunca nem tinha tido ideia de que aquilo tinha acontecido com ela. Ela era uma pessoa normal, não tinha nenhum tipo de deficiência visível. Então os médicos começaram a acompanhar, começaram a tratar, disseram que a parte que eu tinha sido comprometida, lesionada, nunca mais retornaria, e começaram a fazer vários testes nela, testes psicopedagógicos, testes motores, e então veio o diagnóstico que ela precisaria fazer sim uma cirurgia corretiva no pé direito, porque ela pisava com o pezinho torto. Quando ela corria, a gente sentia que ela tinha uma certa instabilidade, mas não pensávamos que era algo que precisasse de uma cirurgia. Talvez uma prótese, uma botinha, mas não. Ela precisava de uma intervenção. E nesse interim, né, de 2018 até 2022, que é o ano que nós estamos hoje, foi marcada a cirurgia dela, foi feita todas as avaliações, e tudo bem. Só que aí a pandemia veio e a cirurgia ficou em stand-by, ficou ali parado até que retornasse tudo novamente. E o que é interessante é que ela tem crescido, né, bastante. E a cirurgia que ela tinha feito com 1 ano no olhinho, nos olhos, né, precisou ser corrigida. Alguns de vocês viram aqui pelos stories que a gente fez uma cirurgia nela recente, em fevereiro, início de fevereiro. Ela fez uma cirurgia para corrigir o olho direito, que como ela está crescendo, ela tinha feito com 1 ano, os olhos começaram a desviar novamente, agora convergente, né? Ela desviou ela desviou convergente, agora divergente. E ela fez essa correção, foi tudo bem. E aí rapidamente ela está se recuperando ainda, e foi convidada para vir aqui ao Sara para fazer essa primeira cirurgia no pé. Mas por que eu quero falar isso com vocês? A primeira coisa que eu quero dizer é que quando eu penso nesse trajeto, nessa história de que ela teve um processo, né, uma ação muito grave no nascimento, eu percebo também que ela foi guardada, ela foi muito guardada pelo Senhor. E está aqui, nesse lugar, com tantas mães, tantos pais que estão aqui acompanhando seus filhos, e ver o quão essa doença é agressiva, o quão essa doença, ela mexe com a pessoa, tanto na parte física, emocional e por incrível que pareça, social também. Porque a deficiência, e seja qual o grau dele, ele é muito excludente. Ele é excludente dentro da família, ele é excludente na sociedade, ele é excludente pessoalmente. Quando eu cheguei aqui, eu fui muito impactada pelas mães, eu fui muito impactada pelos pais, eu fui muito impactada pelos médicos. E eu tô sendo muito impactada.
porque toda vez que o médico olha para ela e diz: nosso Deus, como pode ela ter uma lesão tão pequena pro tamanho do comprometimento que ela teve no cérebro? E ela é tão inteligente, ela é ser tão ativa, tão conversadeira, tão carinhosa, tão amorosa, tão expansiva. Eu não consigo acreditar. E exatamente o lado dela que deveria ser mais comprometido é o lado de predileção. É inacreditável. Então os médicos sempre falam pra mim. Há 3 anos atrás o médico disse: eu não consigo imaginar como foi que aconteceu com ela, e ela tem todo esse desenvolvimento, porque não é comum. E enquanto a gente está ali juntos naquela enfermaria com outras mães e outras crianças que tiveram a mesma situação que ela, eu fico pensando: ó Deus, toda glória a Ti. Toda glória a Jesus, porque ela tem sim o diagnóstico de paralisia cerebral. E para a glória do Senhor Jesus, ela é um milagre. Eu sei que as pessoas podem ver a Nicole e não entender, né? Ah, por que ela usa esse tênis? Ah, por que ela tá aí se ela não tem visivelmente nenhum tipo de limitação? Até um amigo falou assim: ah, Regina, eu nunca vi nada de anormal nela. Assim como nós também nunca havíamos visto, mas o Senhor nos preservou até o momento do diagnóstico. O Senhor nos guardou para estarmos aqui. Ele tem nos dado força para aprender. Tem uma canção da Tamires Garcia que ela diz que o Senhor nos leva ao deserto para falar de amor. E eu tenho visto tanto o amor do Senhor através da vida da nossa filha, através da vida do nosso filho, que é tão compreensivo e tão amoroso, através da vida do meu marido, que é tão presente, e através da vida dos meus amigos. Mas principalmente, eu vejo a mão do Senhor se movendo, e eu bendigo por isso. Quando eu penso que Jesus foi crucificado, o caminho, o trajeto da crucificação de Jesus não começou ali em Jerusalém, quando ele estava se direcionando ao Calvário. Jesus foi crucificado naquele momento que Adão e Eva morderam aquela fruta. Ali começava o processo de crucificação. E muitos de nós não sabiam e não entendem. Assim, o processo do milagre da Nicole não começou quando Deus poupou ela ali durante o nascimento. Durante todo aquele processo do nascimento, sofrimento, a gente não sabia. Mas ali, bem antes de ela ser gerada no meu ventre, o Senhor já começou o processo de milagre na vida dela. Eu quero falar sobre isso, falar sobre os milagres visíveis, milagres invisíveis que Deus faz, mesmo quando a gente não está vendo. Algumas pessoas acham que o Senhor só faz se você pedir, só faz se você orar. Ah, queridos, nosso Deus é tão maior, e Ele faz independente de você pedir, porque Ele lhe ama muito. E eu quero declarar isso sobre você, que os milagres do Senhor, mesmo aqueles que você não está vendo, que o Senhor possa permitir que algum dia você tenha conhecimento do quão poderoso Ele tem feito, de quão maravilhoso Ele tem sido na sua vida, porque Ele tem sido na nossa, e nós somos da mesma essência. Para terminar, eu quero só dizer que sim, tem sido uma experiência muito transformadora, impactante, mas eu louvo a Deus por cada processo e cada tempo. E estar aqui com todas essas mães e pais vivenciando isso é da parte de Deus, eu sou grata.
Deus abençoe vocês.